Aí, maravilha. Meninas, então boa noite mais uma vez, né? Oficializando aqui a nossa conexão. Sejam muito bem-vindas. Para a gente é uma honra receber vocês. Comentei com a Nessi. O nosso maior público aqui são profissionais enfermeiros, tem diversos profissionais da área da saúde, mas a grande massa são enfermeiros. Então, eu entendo que a grande massa está saindo ou entrando do plantão. Então, tem muitos profissionais que se conectam aí no meio, né, da nossa conexão, outros também que assistem posteriormente, por isso que eu gosto de gravar. Então, isso é muito importante, né? Eu sempre falo também para os meus parceiros, os meus colegas, que o que faz, né, estarmos conectados é termos essa intenção genuína. Eu acho que isso para mim é muito primordial, né? Você querer estar num ambiente que te agrega valor. Então, a nossa comunidade é para isso, para poder termos essa troca, esse networking, essa troca de energia também, com possibilidade, né, de parceria, isso é maravilhoso, trocas de indicações, enfim, e não só indicações para outros, né, com indicações para a gente mesmo. Eu já saí da minha própria comunidade fechando ali, ah, meu Deus, a partir de amanhã já quero você. Ai, Deus. E também trazermos, né, conteúdos de valor. E conteúdo de valor nada mais importante aqui do que a nossa própria história. Então, eu amo me conectar com pessoas, conhecer pessoas, ouvir a história das pessoas. Eu me conecto no íntimo com as pessoas através da história delas. E conheci a Nessi nessas mensagens aí, né, nos nossos scripts. Quando a gente envia mensagem, né, em busca, né, de captação, ou até mesmo de troca mesmo, de parcerias, conhecer ali pessoas que a gente sabe que vai agregar valor, e a Nessi eu bati o olho e falei, caraca, essa mulher tem muito que agregar dentro da nossa comunidade, assim como foi com a Camila também, e sou muito grata a Deus por ele estar me conectando com pessoas certas, então isso também para mim é muito importante, eu sempre falo também, né, é, a nossa parceria, para mim, vai ser forever, né? Para todo sempre. E que para Cara, você que vocês também enxerguem dessa forma, né? Não somente, ah, é Patrícia, é mentora. Não, eu estou nessa caminhada, eu estou nessa jornada de mentoria. Mas antes da mentora estar posicionada, tá eu aqui, né? Sou eu aqui, Patrícia, mãe, cristã, fico muito doida lá na minha casa com os meus filhos, sou filha também, então sou gente como vocês, e isso é muito gostoso, a gente ter trocas genuínas com pessoas que a gente sabe que estão na mesma vibe que a gente, na mesma vibração, no mesmo propósito, né? Querendo mesmo se conectar, crescer, evoluir, e isso é maravilhoso demais. Por isso que eu sou grata por ele estar me colocando em posições, né? Me trocando de mesas para a gente estar aqui hoje, aproveitando de um momento onde a gente está mesmo conhecendo pessoas ali na mais pura verdade e que a gente possa aproveitar esse momento, assim como todas as segundas-feiras, né? Eu convido sempre algum profissional para poder vir e contribuir com o nosso momento. Para mim é uma alegria te receber nesse. Para mim também foi uma alegria, além de te receber, te conhecer, né? Conhecer um pouquinho da sua história, que eu acho que eu não conheci nem ainda, nem um pedacinho, né? Que você vai entrar no profundo. Eu estou aqui muito animada e ansiosa para poder conhecer a sua história no íntimo, né? E muita gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de você estar aqui, honrando também, né? Deixando ali, de repente, alguns compromissos para poder estar aqui se conectando com a gente. Então, minha amiga, seja muito bem-vinda a esse ambiente e faça desse ambiente a sua casinha. Fique à vontade que eu vou passar a palavra aí para você. obrigada. Você está conseguindo ver a minha apresentação aí? Maravilha, compartilhou. Aí, Compartilhei, né? filha, compartilhou. Aí, aqui, ó, no canto inferior direito. Ah, você pode aí ampliar. Acho que você já está com a setinha em cima, se eu não estiver enganada. Se você quiser ampliar. Ah, deixa eu ver aqui. No canto inferior direito, que tem ali como se fosse um zoom, do lado dele, tem como se fosse uma tacinha. Eu acho que foi. Clicando nela, ele vai para a tela inteira. Ah, e agora eu acho que eu desconfigurei aqui, peraí. Mas se quiser apresentar assim também tá tudo certo, viu, minha amiga? Fique à vontade, porque talvez Hum. você olhando ela não vai direto, você tem que minimizar para poder compartilhar com a tela já cheia.
Como que eu vou minimizar? É, calma aí, deixa eu raciocinar aqui. Você colocando ela cheia, coloca para compartilhar novamente, mas com a tela cheia. Agora foi, mas ela tá aumentada, ela tá ampliada demais. Mais, demais. Foi aquele zoom que eu trisquei. Isso, volta nele de novo, que aí ele vai diminuindo um pouquinho, que é no canto inferior direito. Tem o zoom ali. Não. É bem pertinho como se fosse uma tacinha mesmo. É, mas como está muito ampliado, ela não está conseguindo descer para ele. Então dá um ESC para poder abaixar. Ok, voltei. Ah, linda, maravilhosa, perfeito. Ficou bem agora? Aham, show. Espera aí que esse negócio aqui só enlouqueceu, pronto. Maravilha, que linda. Maravilha. Então, boa noite. Eu estou muito feliz e grata por estar aqui, né, dividindo esse momento, trazendo um pouquinho da minha história, que começou como técnica de enfermagem. Eu tenho 33 anos de saúde. Começou como técnica de enfermagem e hoje eu posso dizer que eu sou empreendedora, mentora da prosperidade, mas foi uma caminhada que precisou de muita disciplina, de muito foco, de muita fé, né? Porque de onde eu venho, empreender, fazer uma carreira com aquilo que eu fui aprendendo era um tanto quanto desafiador, né? Aos 8 anos de idade, eu já estava nas cozinhas dos outros para ajudar a minha mãe a trazer dinheiro para casa. Então, a minha relação com o dinheiro, ela começou muito dolorosa desde a minha infância. E eu só vim percebendo isso no decorrer da minha própria jornada como empreendedora, como mentora, né? Como uma pessoa que queria desenvolver outras pessoas no seu pessoal e no seu financeiro. Então, eu vou passar aqui um pouco para a gente poder acompanhar. Meu nome é Nessi, como eu já havia dito, estou há 33 anos na área de saúde, comecei como parteira, me tornei técnica de enfermagem concursada e durante mais de 12 anos eu ocupei cargos de liderança. Está fazendo sentido até aqui? Posso continuar, né? Pode Você- sim, minha amiga. Ah, ok. É que eu tô mandando foto lá pro grupo. Fique à vontade. Beleza. Com muito esforço e trabalho e dedicação, eu conquistei estabilidade e reconhecimento como líder, né? Afinal de contas, eu tinha saído ali de ser parteira para administrar o próprio hospital, aonde antes eu era apenas parteira. Então, aos olhos das pessoas, eu tinha alcançado aquilo que muitas pessoas chamavam de sucesso, né? Mas na mesma proporção que eu gerava dinheiro, na mesma proporção que eu crescia profissionalmente e eu trazia mais condição financeira, eu dava um jeito de gastar, desse dinheiro não ficar comigo. Ali eu já comecei a entender que algo não estava conectado, mas eu ainda não tenho ideia do que podia ser. Eu tinha aprendido desde criança a estude, arrume um bom emprego para se aposentar. Então, eu estava fazendo o que eu tinha sido ensinada para fazer, agregando diplomas, né? Gestora hospitalar, gestora do SUS, vamos estudar, vamos crescer. E ali eu fiquei nessa situação. Então, a sensação era de ter conquistado tudo o que me disseram que era sucesso. Mas, ainda assim, eu me sentia vazia, existia algo que faltava. Eu ainda não sabia, mas eu tinha essa inquietação interna. E trabalhando em 2 empregos, 3 empregos, e via cansada, a minha saúde começou a desmoronar, até porque, né, ninguém, na saúde a gente tem muito isso de enfrentar 2, 3 empregos e é aquela coisa, mas a saúde começou a entrar na UTI e pedir socorro mesmo, pressão alta, ansiedade, remédios controlados, um vazio que eu
eu tentava esconder de todos, porque eu não queria mostrar essa fraqueza. Para mim era uma fraqueza mostrar essa fragilidade. Afinal de contas, eu era gestora de um hospital, eu estava tomando conta de equipes onde tinha vários profissionais de saúde e eu precisava me mostrar forte e dona de mim, né? E eu buscava preencher esse vazio, essa dor existencial, comprando. Então eu comprava, comprava e comprava, comprava quando eu estava triste, comprava quando eu estava feliz, tudo era desculpa para comprar. E aí eu fui me descompensando com o dinheiro, fui entrando no loop que hoje eu entendo que nós somos educados financeiramente, na verdade, mal educados financeiramente para antecipar sonhos, e aí a gente vai trocando o nosso tempo por dinheiro e vai fazendo esse meio campo, e aí a gente acaba num patamar que a gente às vezes até tem dinheiro, mas a gente já não tem tempo para viver esse dinheiro e tudo vai se confundindo. E aí, até que um dia, endividada e sozinha e sem força, eu precisei vender meu carro para pagar dívidas. E aí eu comecei a entender, cara, tem algo errado aqui. Eu não sou uma mulher, me desculpe a expressão, não sou mulher burra. O que está acontecendo comigo, né? O que eu faço mais? Porque eu já estudei, eu já cheguei num patamar, eu saí de uma menina que 8 anos de idade precisou estar nas cozinhas dos outros para ajudar a minha mãe, que fiz concurso, comecei como parteira, trabalhei, cheguei a líder dentro da instituição da saúde, e por que eu, com dinheiro, tenho toda essa dificuldade? O que precisa acontecer, o que precisa é eu perder mais para poder eu entender o que está acontecendo. E aí eu comecei uma busca. Eu comecei a me sentir fracassada e eu precisava culpar alguém. E aí eu briguei com Deus. Eu precisava de um culpado. E como eu achava que eu estava fazendo tudo certo e que precisava culpar alguém. Então, eu entrei em uma briga com ele e eu comecei a questionar se o que eu queria era errado, porque as pessoas começaram a me olhar e eu sentia que, na percepção delas, eu era uma pessoa vazia, porque eu já tinha 2 concursos, eu tinha um trabalho, eu tinha. E o que, que eu queria mais? Então, isso começou uma confusão interna dentro de mim, e dentro dessa briga com ele, de acusar ele, de tantas coisas que eu fui falando, ele me respondeu. E ele me respondeu com a seguinte frase: autorresponsabilidade. Foi você que se colocou aí. Nesse momento, eu estava igual esse macaquinho aqui, ó, chorosa, ferida, doente, querendo culpar todo mundo, querendo brigar com a vida, achando que todo mundo me devia. Eu achava que Deus me devia, eu achava que a vida me devia, que os meus pais me deviam, que o mundo me devia. Então, eu trazia esse peso de estar emocionalmente doente e financeiramente falida. E eu confesso, de verdade, que não era o que eu queria ter ouvido de Deus, não era o que eu esperava dessa conversa que eu tive com ele, mas foi o que mudou a minha vida. Porque a partir dali eu comecei a entender que, cara, minha mãe já tinha me dado a vida, meu pai tinha me dado a vida, Deus tinha colocado tudo que eu tinha me projetado para fazer, nunca me faltou, ele sempre me proveu de tudo, mas eu realmente tinha tomado escolhas diferentes, eu tinha tomado decisões diferentes, por isso que no início do meu slide eu coloco lá que decisão muda destinos. Então, quando você decide olhar primeiro para você, o que em mim está errado, eu começo a mudar a minha visão, a minha intenção, a minha decisão e então os meus resultados através das minhas ações. Deus me colocou depois dessa briga com ele, depois desse desabafo, dessa conversa tão íntima com o Criador, ele me colocou na primeira, eu não tinha R$ 1, eu estava completamente sem dinheiro nenhum,
e ele me colocou dentro da sala da Febracis para fazer o meu primeiro curso de coaching integral sistêmico, e o curso já custava 8.700 na época, e eu achava... Pode falar. Você colocou a mãozinha aí, quer falar alguma coisa? Batendo palma, minha amiga, porque Ah, olha, que oportunidade, hein? pois é. Deus. Então, Deus é incrível. E aí, como foi que ele abriu essa porta para mim? Como eu falei, eu já era diretora, eu era gestora e eu estava muito sobrecarregada na liderança. E aí eu já tinha ouvido alguma coisa sobre coach, porque o que você procura também está te procurando, isso é um fato. E aí eu já tinha escutado algumas coisas sobre isso, e dentro de uma conversa com o meu secretário de saúde da época, eu estava muito sobrecarregada com todo o trabalho, não dando conta de tantas coisas, não sabendo lidar com pessoas, era uma dificuldade enorme que eu tinha de lidar com pessoas, com os meus liderados. E aí eu perguntei para ele, meu filho, você não me ama mais não, porque eu estou só nessa coordenação, eu tenho que responder para o enfermagem, eu tenho que responder para o médico, eu não aguento mais tal. Aquele chororô, e ele falou, vai fazer um curso de coaching. Aí eu, bonitinho, eu não tenho R$ 1 furado e tu vem me pedir para fazer um curso. Aí ele falou, a secretaria vai pagar porque existem profissionais que a gente precisa investir, você é uma profissional diferenciada e eu vou fazer esse investimento. Então, Deus abriu as portas e aí eu acabei dentro da Febracis, né? E dentro da Febracis, eu comecei ali, nasceu uma nova Nessi. Eu descobri que o que me faltava não era dinheiro, era cura emocional e consciência de valor, tá? Eu precisava entender de fato quem eu era, principalmente em Cristo, e quem eu era como pessoa, que não era o meu passado que ia definir o meu futuro. Eu não estava condenada a um destino de escassez, de pobreza, de miséria, né? Porque Deus não nos fez para isso. Ele nos fez para ser livre. Está na palavra que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Então, eu comecei a entender que ali ele estava, de fato, com o tempo eu entendi que eu me sabotava por amor à minha origem, tá? Então, estudando em constelação familiar, psicanálise, eu fui entendendo que eu, de forma inconsciente, eu repetia um padrão de escassez para me aproximar mais da minha família, porque ter sucesso ia me deixar muito diferente deles. E aí eu comecei a buscar mais sobre isso, o que tem no invisível, o que tem nos bastidores que eu não estou conseguindo ver. Essa foi a minha maior busca dentro desse processo. E mas quando eu me liberei disso, eu fui entendendo quando eu me liberei disso que eu precisava alinhar os 4 pilares da prosperidade. Se eu quisesse ter sucesso com dinheiro, eu precisava entender como essa relação entre mim e o dinheiro acontecia. Por que que eu precisava perder toda vez que eu construía algo? Por que que eu subia essa escada e, de repente, quando eu estava no topo, era como se viesse uma pedra e me derrubava para eu voltar para aquele mesmo início, né? Tudo isso começou a me trazer questionamentos e a entender que existe dentro do pilar financeiro, e não só do pilar financeiro, mas como eu lido com isso, dentro do pilar financeiro, o que eu chamo de bastidores, que ele passa pelo mental, pelo emocional, pelo espiritual. Então, é importante o material, a educação financeira, que hoje eu sou educadora financeira, me mostrou isso. Sim, eu preciso ter organização, eu preciso saber gerar, cuidar, proteger e multiplicar meu dinheiro. Mas mesmo que você faça isso com muito esforço, se você tiver esse bloqueio espiritual, emocional e mental, você vai fazer bastante dinheiro, mas você mesmo vai destruir isso, porque essa relação não consegue ser integrada a você por conta da energia do dinheiro, que acaba sendo uma energia pesada. Então, tudo que eu vi, ouvi e senti da minha infância para cá sobre dinheiro estava moldando a minha percepção de mundo
de finanças, de ser uma empreendedora. Cara, eu não me via como uma empreendedora. Eu, na verdade, eu tinha aprendido a ser empregada doméstica, depois parteira, técnica de enfermagem, e cheguei a líder. Para mim, aquilo era o topo de onde eu poderia chegar. Mas eu continuava com a mentalidade de empregada. Eu vou ser sempre paga por alguém. Então, quando eu comecei a fazer um movimento para empreender, para levar para o mundo o meu conhecimento e trocar isso como uma moeda de valor e eles me pagarem por isso, eu travei. Eu simplesmente não conseguia falar sobre isso. Muitas vezes eu acabava dando meu produto de graça porque eu não conseguia cobrar, porque eu tinha essa questão do só servir e não receber pelo que eu servia. Então eu precisei quebrar as minhas próprias crenças, eu precisei buscar em mim uma nova configuração mental, porque até então eu só tinha uma mentalidade de gastar, eu só tinha uma mentalidade de ser empregada. Eu precisava construir novas sinapses neurais que me levassem a empreender, porque eu não tinha referência de pessoas que empreendesse dentro da minha família. Eu não tinha referência e quando eu via algum empreendedor, era aquela pessoa que tinha que estar ali 24 horas dentro do seu negócio sem vida própria. Então, isso dentro de mim trazia uma certa trava. E é desse alinhamento que os meus resultados com o meu relacionamento com o dinheiro e comigo mesmo começou a mudar. Então, desse alinhamento nasceu a minha missão, que é a mentora da prosperidade magnética. Hoje, a minha mentoria, o meu trabalho, ele tem duas vertentes. Hoje, com vários cursos que eu fiz, como treinadora, como analista comportamental, psicanalista, tantos cursos que eu fui agregando durante, eu digo que o ser humano ele é como uma cebolinha, e aí a gente às vezes precisa tirar as cascas que vieram tanto se acumulando na vida dele, para ele poder entender a essência maravilhosa que ele tem e poder voar. Então, eu junto tudo o que eu tenho dentro de uma metodologia, aonde o dinheiro não seja mais algo distante e que ele queira estar com você, que ele se sinta próximo a você, porque o dinheiro também tem vida, ele é uma energia que serve à vida, né? O dinheiro ele não traz a felicidade, mas ele facilita a vida. Através desse facilitador que é o dinheiro, eu preciso tirar. Então, enquanto eu tenho muitas crenças de tudo que eu vi sobre dinheiro, se lá na minha infância o dinheiro representou dor, é essa configuração do dinheiro que eu tenho. Né? Se os meus pais brigavam, eu não tenho como olhar para o dinheiro e dizer o dinheiro é algo bom. Não, porque lá atrás a minha percepção que eu tive é de que causava separação, briga, né? Discussão. Muitas vezes a gente que trabalha 2, 3 empregos deixa os nossos filhos em casa para ir trabalhar e o que uma criança quer é ser acolhida, amada, protegida. E os pais saem e ainda muitas vezes verbalizam eu estou saindo para pagar suas coisas. Então, tipo, eu estou indo para o sacrifício por você. Então, querendo ou não, isso fica no subconsciente como algo negativo sobre o dinheiro. Então, eu trabalho toda esta parte invisível para que, de fato, você possa prosperar sem culpa, para que você possa prosperar com leveza, tranquilidade, no próprio tempo que vai se acumulando, fazendo o que você tem que fazer, sim, porque a prosperidade não é só você sentar e esperar cair. Tem a sua parte, tem o material. Você precisa olhar para o seu dinheiro, você precisa entender a parte do gerar, do cuidar, do multiplicar, mas você também precisa entender que tem uma energia verberando, que quando você não entende, não alinha o que eu chamo de PSA, que é o teu pensamento, teus sentimentos e as tuas ações, o dinheiro chega, mas ele sai por outra porta na mesma velocidade, tá? E aí, através dessa mentoria, hoje eu ajudo as pessoas a construírem sua relação com o dinheiro e com elas mesmas, a mudar essa relação que elas têm com ela, principalmente com o dinheiro. E hoje, eu sei que Deus não me quebrou. Hoje eu sei que Ele não me quebrou. Hoje Ele me moldou para que Ele me tirou da escassez para que eu fosse canal de prosperidade na vida de outras pessoas, porque prosperidade não é o que você tem, é o que você permite ser, porque Ele já te permitiu tudo, Ele já te deu tudo.
mas existe uma resistência em você que você trava. Hoje mesmo, em um treinamento que eu estava no período da tarde, a moça falou: é tanta gente com tanto dinheiro e tanta sem nada. Aí eu falei: olha, não existe falta de dinheiro. Você está sentada em uma cadeira e essa cadeira veio da ideia de alguém que construiu essa cadeira e fez dinheiro. Então a falta, me desculpe, minha amiga, eu disse para ela, a falta está em você. Quando você curar essa falta que existe em você, você começa a se conectar com ideias, com oportunidades, com outras pessoas que vão trazer as oportunidades, porque tudo é conexão e relacionamento. Então, para finalizar aqui, e é com muita honra que hoje eu digo que eu sou empreendedora da área de desenvolvimento pessoal e financeiro, mentora de prosperidade financeira, e a minha empresa, ela hoje tem duas vertentes, no pessoal, no 1 a 1. Eu trabalho com pessoas que querem destravar no financeiro, que querem entender por que que elas trabalham tanto, por que que elas fazem tanto curso, investem tanto e elas não prosperam, e elas não conseguem, né? Eu fico muito feliz com o depoimento de Carla, que eu não trouxe ele aqui, mas Carla fala, eu tenho um vídeo dela, depois eu posso até botar na comunidade, aonde Carla fala que antes de mim, ela fala assim, você foi um propósito de Deus na minha vida, porque antes de você, ela tem uma clínica de estética, e ela fala, antes de você, eu pagava para trabalhar, e depois de você, eu faturo 3 vezes mais. E olhe que eu só mexi na Carla, eu só trabalhei a Carla, eu nem trabalhei o negócio da Carla. E aí, quando ela muda a percepção e a visão dela sobre ela mesma, as coisas começam a reverberar, né? Então, a outra porta que eu trabalho dentro do meu negócio é dentro de empresas, onde eu trabalho com saúde mental corporativa. Hoje, a ANR, que é uma norma regulamentadora, ela traz a necessidade de cuidar da saúde mental dos profissionais, e eu estou engajada nisso, porque eu amo estar com pessoas, amo treinar pessoas, e hoje mesmo eu já fiz 2 treinamentos dentro dessa área, então é nisso que eu estou. É nisso que eu posso ajudar a comunidade de alguma forma, seja como mentora financeira de alguém que possa ter aí algum bloqueio, que queira dar um próximo passo na vida financeira, né? Entender o motivo pelos quais ela não conseguiu alavancar, ou dentro de empresas, em palestras e treinamentos. Hoje eu uso a minha história para provar que quem cuida da vida dos outros também merece se cuidar da própria. E se um dia você se sentir perdida, lembre-se, foi do caos que eu também renasci. Ninguém nasce pronto, essa é a minha fase. Ninguém nasce pronto, tudo é treino, ok? E aí eu finalizo com gratidão, que é a minha palavra do coração, tá? Eu sou muito grata a Deus, eu sou muito grata pela forma que Ele foi me colocando. Levei uma lapada, levei, mas foi para o meu crescimento e para hoje poder dizer a outras pessoas: olha, eu era uma improvável. E se eu conseguir, né? Se eu conseguir vencer paradigmas, crenças, renovar minhas crenças, mudar minha mentalidade, saindo de onde eu saí, aonde muitas vezes minha mãe precisava ir para as cozinhas dos outros para lavar os pratos, fazer e trazer aquela comida de lá, aquela sobra das comidas, para que nós pudéssemos comer. E hoje eu consigo olhar com mais liberdade para a vida, sem sem essas prisões emocionais. Eu posso dizer, qualquer pessoa pode, basta decidir, porque decisão muda destino. Obrigada, minha amiga. Meu Deus, que história! Eu uso muito essa frase também e acredito fielmente, porque todas as decisões que eu tive na minha vida foi para trazer transformação pessoal, profissional, enfim, até relacional. Acredita? Lendo Sim. um livro de Tony Robbins, eu comecei a ler o livro, eu comecei a sentir aquele, falei, Senhor, 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 o que é isso? Uau! E aí, lendo esse livro, quando meu marido chegou, eu falei, para tudo. Ou vai ser assim, ou vai ser assado, ou você pode ir embora. E ele ficou assim, sem entender, essa menina tá louca, meu Deus.
Mas mulher, que delícia! Foi uma das melhores decisões que eu tive na vida, porque aí nós sentamos, conversamos, eu falei tudo que tinha a falar, ele também, tivemos percepções, fizemos acordos, o relacionamento melhorou. Falei, Deus, obrigada! Então, decisão muda. E muitas das vezes a gente fica mesmo em cima do muro, né? Sem darmos ali o primeiro passo. Muitas vezes é melhor a gente dar passos para trás, reconhecer, ressignificar, curar para poder seguir adiante. E isso está acontecendo na minha vida agora, né? Que É, bom, né? e Eu eu costumo dizer às gravei, pessoas, viu, é, Patrícia? Eu costumo dizer às pessoas assim, gente, o tempo todo você está decidindo. Quando sim, você fica deitado no sofá e você não age, você também está decidindo. Só sim, que os resultados é que vão mudar ou não. é Porque as verdade. decisões que você precisa tomar, eu tenho uma forma de dizer dentro da minha mentoria vida, eu destrincho ela em algo que eu chamo de vida. Visão, você precisa ter visão de onde você está e para onde você quer chegar. Você precisa ter intenção com um propósito, a sua vida precisa ter um propósito. Por que que eu levanto? Por que que eu estou fazendo? Por que que eu estou aqui a essa hora da noite, falando com Patrícia, falando com o pessoal da comunidade, Sim, né? Com uma live aberta aqui com outras pessoas do sim, TikTok que estão aqui. Então, por que que eu estou fazendo? Tudo tem que ter um propósito, uma intenção. E eu também tenho que ter a decisão. E para essa decisão, eu tenho que entender que toda decisão precisa de um caminho. E todos os caminhos que eu vou trilhar, eu preciso entender o que é que eu vou precisar, como é que eu vou me preparar para seguir esse caminho. Esse caminho vai precisar, ele tem pedra, ele é asfaltado, ou ele tem buraco, ele tem rio, o que é que eu vou precisar? Quais são as ferramentas que eu vou precisar para passar esse lugar, né? Para poder fazer essa travessia. E aí eu tenho as ações, um plano estratégico que me leve do meu ponto A para o meu ponto B, né? exato. Entendendo o que eu realmente tenho que fazer, porque Deus quer, o seu mentor pode querer, mas se você não quiser, nada vai acontecer. Nada É acontece, do é verdade. livre-arbítrio, né? Então a decisão ela precisa vir com esse olhar duplo. Eu estou decidindo o tempo todo, seja para o bem ou para o mal, é decisão, entende? Se eu vou retroceder ou se eu vou evoluir, é a minha decisão que vai dizer. É realmente, minha amiga. Que aula. Gratidão demais por trazer esse olhar, né? Porque é diferente, né, minha amiga, quando a gente se conecta com um material, com uma ferramenta, mas ser guiada com pessoas que a gente sabe que vai pegar na nossa mão, que vai mostrar o caminho, né? O caminho a gente se faz caminhando, né? Mas ter uma pessoa que vai ser um guia para nós, assim como nós mesmos, né? O pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o chefe, enfim, mas naquele momento, o que você precisa, quem você escolhe, quem você decide que vai caminhar, que vai tirar venda dos seus olhos. E a sua história é muito parecida com a minha. Eu fui buscar no coach, né, uma evolução para liderança e tive várias viradas de chave, só que para dentro da minha casa, né? Dentro da minha casa e para dentro de mim. Então, isso me ajudou muito, porque eu comecei mesmo a quebrar crenças limitantes, é, crenças que me impediam de enxergar o mundo do jeito que ele é, as pessoas do jeito que elas são. Eu vivia somente em um quadrado, né, de um ambiente hospitalar. Então, ter essa oportunidade de ver as pessoas, né, com possibilidades de uma forma intencional para poder se relacionar, que seja mesmo, né, de uma forma que tenha uma troca mesmo. Você vê, cara, essa pessoa ela pode me ajudar nisso, nisso, nisso. Nossa, que bênção! Vai até ela, né? Isso é Sim. muito bom, né? Então, ter E essa intenção positiva. a gente ser mentor, né? A gente ser mentor, nós somos também um dia mentorados. Sim, Nós sim, fomos mentorados por pessoas que tinham resultado e trouxeram para nós, e a gente vai dar o sim, resultado daquilo que a gente passou, né? Então, eu não exatamente. consigo transformar naquilo que eu não fui transformada. E aí, Exato. uma frase que eu sempre falo para o meu pessoal que se conecta comigo é: Deus não vai fazer por você enquanto ele não fizer em você. Então, a mudança começa em você, ele vai trabalhar você. Entende? Então, você precisa ser trabalhada, se permitir, não ter medo de se colocar nesse lugar. Agora mesmo eu estou com uma cliente que ela estava vivendo uma história muito dolorosa,
e triste, e ela não tinha coragem de falar, porque ela trazia isso como algo vergonhoso, que ela havia se envolvido com o tal do jogo do tigrinho. E aí ela já havia perdido muito dinheiro, o casamento dela estava, claro, ficando abalado com tudo isso. Em 2 dias ela movimentou 15 mil reais dentro da conta dela e do marido, que o gerente teve que ligar para o marido para entender o que estava acontecendo, e ali começou a se quebrar a confiança, lealdade, tudo. Então, aquele casamento, ela chegou a dizer: eu não tenho jeito e me deixe. E aí, hoje, nós estamos hoje na quinta sessão, na semana passada nós passamos pela quinta, e ver esta mulher renascendo, entendendo, né, que ela não precisa disso, mas que sim, dentro do cérebro dela para nosso cérebro, o vício ou o hábito tem a mesma química, entende? Então, com Sim, as ferramentas certas, ela está conseguindo sair disso. E já que dizendo às pessoas: olha, busque ajuda porque tem jeito. Então, isso é maravilhoso. verdade. É Né? verdade mesmo. Resgatar pessoas, assim como nós também, né? Somos resgatadas, e isso é bênção, minha amiga. Parabéns, o seu trabalho é incrível, incrível. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por conhecer vocês, né? Conhecer vocês, estar nessa comunidade de pessoas que pensam igual, isso é muito importante, né? Pessoas que todo santo dia acordam com um propósito. Eu vou transformar não só a minha vida, mas outras vidas. Exato, exato. Isso é lindo demais, né? É, eu entendia isso. Na verdade, eu tinha esse desejo, mas eu não entendia dessa forma. E aí, quando a gente vira a chavinha, né? A gente quer salvar o mundo, né? É Ai, meu verdade. Deus, isso é E maravilhoso. aí, o que eu falo hoje, quando eu estou em treinamento, que as pessoas dizem assim, aí começa a conversar, eu falo: hoje eu entendo quando algumas pessoas diziam assim: quando você estiver fazendo o que você gosta, você vai fazer até de graça. Não é que você não tem que ser pago, mas você vai fazer até de graça. Então, aí eu falo para eles: olha, eu estou aqui fazendo esse treinamento com vocês. Mas se eu não tivesse aqui, eu ia abrir um Instagram, eu ia abrir um YouTube, eu ia abrir qualquer coisa e eu vou falar e eu vou transformar a vida e eu vou me conectar com pessoas, porque eu amo falar do que eu já passei e do que você pode também estar passando aí, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua saúde, dentro do seu financeiro, que existe sim, só que você precisa entender: a falta não está nas coisas, está em você, né? Então, você é próspero, mas você não se sente próspero, você não se sente abundante. Então, não tem como a abundância e a prosperidade se conectar com você. É dois mundos diferentes. Então, você precisa primeiro trabalhar essa fortaleza que já é você, e aí as coisas começam a fluir. E para isso tem exercícios práticos, existe uma troca de mentalidade e de química cerebral que precisa ser trocada. Uau, sobre isso. Sobre isso. Nossa, maravilha. Meus amores, alguém quer fazer alguma pergunta para Nessi? Fiquem à vontade, agora é a hora. Claro, né? A gente pode deixar aqui o contato dela lá na comunidade também. Fiquem à vontade para poder chamá-la. Também me coloco à disposição. Mas que bênção te receber, minha amiga. Gratidão por essa troca maravilhosa, por esses ensinamentos preciosos de muito valor que faz sim a gente refletir em qual momento nós estamos e para onde a gente deseja ir, né? Isso é o principal, né? Estamos aqui, para onde eu quero ir, para onde eu devo olhar, né? Então, Isso. gratidão demais. Eu aprendi demais aqui, ó, nessa conexão aqui nossa. Gratidão demais. Obrigada, obrigada, obrigada. É, maravilha. Bora tirar uma foto? Bora, Depois eu vou bora, compartilhar essa gravação lá na nossa comunidade. Compartilho com você também, viu, Nessi? certo. Carla e convidada. Vocês conseguem abrir a câmera? Quem abrir primeiro vai ser mais próspera. Verdade. Eu ouço isso nas minhas mentorias. Aí, às vezes, eu estou em alguma aula, estou ali lavando a louça, dando banho na filha, porque, gente, não tem como, né? Estar em casa e estar 100% ali, né? Focada. Mas, enfim. Olá, E aí eu sempre saio correndo. gente, Oi, Carla Carla. abriu e fechou rapidinho. E Ah, aí, Carla, tudo bom? tudo bem? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Vim correndo aqui para prestigiar. Achei Obrigada. muito bacana assim seu currículo também, né? E a virada de chave aí.
E aí vim correndo, mas não consegui assistir. Eu vou ver a gravação depois. Eu peguei seus 5 Vai minutinhos amar. aqui no final. Ela veio da Febracis, a gente veio do IBC e ela veio da Febracis. Que bacana! Muito Legal, né? legal, muito Morro de legal. Mas eu vou vontade assistir de aqui, que continuar. depois você vai postar, né, a gravação. Fiz toda a grade da Febracis, depois fui Legal. buscar outros conhecimentos, mas eu sou filha da Febracis. Filha da Febracis, é. Bacana, Olha, Nici. Parabéns, tá? Pela sua trajetória aí. Muito obrigada. eu fiz uma mentoria com uma moça chamada Vanessa Coelho. É filha e criada também ali do Paulo Vieira. Eu conheci ela no início do ano passado, fiz uma mentoria com ela. Inclusive, uma parte da mentoria dela, filha, aplico, né, com a minha galera aqui, principalmente ali, que ela é muito afiada, né, em venda, em marketing. Meu Deus, que bênção, conteúdo extremamente rico. Então, eu tenho mesmo essa curiosidade de ter essa experiência, né, ali na Febracis também. Mas é isso, minha amiga, gratidão. Bora tirar uma foto. Um, dois, três. Ih, tá linda, Carla. Vou tirar outra, peraí. Abaixa um pouquinho sua câmera, Carla. Aí, show. Um, dois, três e... Aí, maravilhoso. Gratidão, meninas. Deus O que abençoe você faz, Carla? vocês pelo Eu tempinho. sou enfermeira Ah, e sou servidora pública, né? Eu sou aqui de Vitória, Espírito Santo. E trabalho há muito tempo assim com licitação, contratos, né, na parte de gestão pública. E aí agora, assim, né, tô com algumas ideias para fazer algo novo, diferente, assim, com mais propósito, né? Porque esse tempo aí de vínculo público vai desgastando um pouco, a gente fica desmotivada, né? e tem um limite, né, Carla? Você está Isso. limitada. Por mais que nos ensinaram que ser funcionária pública nos dá estabilidade, mas, na verdade, nos limita, porque Uhum. é um CLT disfarçado, né? É um CLT Isso disfarçado. aí. Então, querendo ou não, nessa modalidade, a gente troca nossas horas por dinheiro. E tem um teto, né? Eu digo muito que existe uma diferença sobre renda e salário, e aí a gente tem um teto. O enfermeiro, essa luta toda que tivemos agora aí, dos técnicos, para o enfermeiro, para poder. E quando eu estou no meio dessa galera que a gente está conversando e tal, eu falo, gente, ó, mude vocês. Porque, tipo, a gente tem uma concorrência muito grande dentro da enfermagem, porque a empresa, ela nasce para dar lucro. Se ela não dá lucro, ela é ONG, tá? E aí, o que que acontece? Eu tenho empresários e eu tenho a rede pública. A rede pública, tudo bem, vai lá e bota o seu piso e tal. Mas a rede pública, pense comigo, se você é um empresário e você tem mão de obras que vai dizer assim, ó, eu pago, vamos no técnico, eu pago 1.800. Cara, por que que eu vou pagar 3.200? Entende? Se é a mesma mão de obra, não estou desmerecendo a nossa categoria, mas é o que o sistema foi fazendo com a gente. As instituições vai cada vez mais formando mais profissionais. Então, a cada hora, não sei aí, mas aqui em Alagoas, os deputados entraram com tudo, então são eles que empregam, são eles que desempregam. Então, o enfermeiro que dava 10 plantões, agora dão 8, para que cada 2 sobrar mais um para entrar mais uma pessoa. Entende? Então, o que eu digo às pessoas, olha, tudo bem, agradece por isso que você está aí, mas se você tem um desejo, se você não tem, está tudo bem também, cada um entende de si. Mas se você já tem um desejo dentro do seu coração de mudar algo, faz uma estrutura para que você possa sair e migrar para outras coisas. Eu tenho um técnico de enfermagem aqui de Alagoas que se conectou comigo, ele fez a faculdade de dentista, e ele pego esse diploma e estava lá engavetado, porque ele, como técnico de enfermagem, se esforçou muito para pagar toda a faculdade, mas um consultório de odontologia é caro, né? E ele com algumas crenças erradas também, e, enfim. Quando eu fui fazer uma palestra no hospital, foi o Poder da Ação de Paulo Vieira, eu
fui fazer essa palestra, que eu sou ministrante desse curso, o Poder da Ação. Quando eu fui fazer uma palestra, ele foi lá, que ele disse que queria entender como é que uma igual, tipo, eu sou teletécnica, eu só quero saber como é que ela faz. E aí ele foi lá, e depois da palestra, ele se conectou comigo e falou que havia um ano que ele tinha um desejo no coração dele de ser palestrante, mas ele não tinha coragem. Ele colocava os ursinhos da filha e começava a treinar lá, mas ele não tinha coragem de se expor. Dentro do trabalho, ele até fazia algumas coisas ali do que era do PSF necessário fazer, mas como palestrante se jogar, não. Resultado, esse cara hoje é um palestrante, ele foi totalmente para dentro da área de saúde, ele abriu hoje, junto com a esposa, o próprio consultório de odontologia. Aí agora ele fala para mim, amiga, agora eu só quero tempo. Eu digo, agora vamos administrar esse tempo, porque o dinheiro tem que vir, mas a prosperidade é um tripé. Você tem que ter também o seu tempo, né, a sua qualidade de vida. Então é sobre isso, meus amores. No que dependerem de mim, estou aqui para ajudar nessa estruturação interna e externa do financeiro. Amei. Amamos, amamos. E gratidão. Chamar toda semana. Ai, Deus. Ô, gente, financeiro é algo que, meu Deus do céu, né? A gente fala muito, o dinheiro ele não é tudo, mas é como você disse, né? Ele não é tudo, mas ele é quase tudo, ele resolve muita coisa. E sem o dinheiro, né? Não tem relacionamento, não tem família, não tem saúde, não tem nada, né? O dinheiro é um facilitador que só precisa estar no lugar certo, de servo, e não de senhor da sua vida. Exatamente. Mas a E 99% das pessoas são escravas do dinheiro, porque muitas vezes a gente nem quer fazer aquele trabalho, a gente está fazendo porque precisa do dinheiro. Então, quando as pessoas dizem, eu não quero mais dinheiro, cara, quanta crença aí. Então, eu venho dentro desse patamar também. A minha família me falava muito, e isso foi um peso que eu tive que tirar de mim, porque eu me achava egoísta, eu me achava, cara, eu não sou uma conformada, eu não vou me conformar nunca, porque o meio que eu estava era isso. Mas hoje eu vejo os meus sobrinhos, os meus filhos prosperando, com a mentalidade diferente do meu clã, então eu entendo que eu quebrei um ciclo, que eu fechei um ciclo, entende? Das pessoas, das minhas irmãs, eu sou uma das mais novas, né? Nós somos em 8, então eu estou ali na sexta, então eu sou uma das mais novas e fui a primeira a entrar numa faculdade, fui a primeira a dirigir um carro zero. Na verdade, eu sou a única pessoa da minha família que dirige, dos meus irmãos. Então, eu fui quebrando padrões, mas era doloroso, porque ficar diferente dos seus dói. Então, se você não tiver um apoio de quem passou, você vai fazer como eu, gastar muito dinheiro e muito tempo, muita energia, aonde hoje eu consigo fazer isso em menos de 3 meses. bem, é verdade, meu Deus. Que história linda, meu bem. História linda. Obrigada. Ai. Alguém quer aproveitar o momento, fazer alguma pergunta para Nessi? Fiquem à vontade. Mas eu quero muito te agradecer, Nessi, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por transbordar aqui para nós, né, sobre uma preciosidade, sobre a sua história, o que você passou. Então, nada mais poderoso mesmo do que a nossa própria história, nossa dor curada e ressignificada, para a gente sair tocando pessoas. E aqui, neste momento, eu fui tocada e com certeza curada, né? Tudo que você falava, eu, caraca, tô passando por isso, caracas, passei por isso, graças a Deus já passei, mas isso daqui eu tô passando ainda, Deus, obrigada. Então, gratidão, minha amiga, gratidão por trazer coisas preciosas para todos nós, viu? Obrigada. E fiquem com uma frase no coração de vocês: uma mulher ou um homem curado cura gerações. Está Amém. na palavra. Em Gênesis vai dizer: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, mas ele abençoa quem se conecta com ele, com tudo com que ele traz, com gratidão, amor e pureza, até 1000 gerações. Então, qual a sua escolha, né? De que lado eu quero estar? Do lado da bênção ou do lado da maldição? Então, uma mulher curada, um homem curado cura gerações, porque o que nós estamos fazendo agora vai reverberar lá nos nossos filhos ainda, nos nossos netos. Nossa, eu já percebo isso e muito, 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 muita coisa boa. Gratidão, minha amiga.
Deus abençoe. Obrigada, obrigada por vocês também que estão aqui para poder honrar o tempo dessa mulher, gente, muito poderosa, trazendo essa preciosidade para nós, viu? Ó, um super beijo no coração de todos. Qual o Insta da Nessi? Qual o O seu meu, Instagram? o meu Insta, nesse, eu tenho dois, deixa eu ver aqui, viu? Eu vou botar lá na comunidade, porque eu Tá. tenho, na verdade, eu tenho três. Eu tenho Dark, eu tenho da empresa de dar palestra e eu tenho outro pessoal. Assim, pessoal não, de finanças. Então, tem hora que eu troco é tudo aqui. Mas eu vou mandar o certo para lá. Tá, coloca todos lá para a gente seguir. É, todos bom aqui. Porque o meu canal Dark está crescendo mais do que. É interessante isso, gente. O meu canal Dark está crescendo mais do que o canal que eu vou lá para falar sobre coisas importantes. Por quê? As pessoas, elas, infelizmente, elas ainda são muito mediatistas. Então, quando você vai trazer um ensinamento, alguma coisa desse porte, né? Aí, às vezes, eu entrava em uma live de um cara que estava falando sobre neurociência, sobre tudo isso que eu sou apaixonada, e eu olhava lá, tinha quatro, cinco pessoas. Aí você entra numa live de, sei lá, de alguém que não tem nada, não vou nem pronunciar nome para não ser, de que não tem nada de fato para agregar, e tinha um monte de gente lá. Eu falo, gente, mas, É. infelizmente ou felizmente, nós sabemos que a nossa mente é 20 vezes mais negativa do que positiva. Então, não é por isso que nós vamos deixar de fazer o nosso trabalho. Se eu abro uma live e tem uma pessoa, eu vou falar com essa pessoa. Se eu vou fazer um treinamento e tiver uma pessoa, eu vou falar com essa pessoa, porque se ela está ali, ela precisa de mim e eu tenho que ofertar a ela. Então, nessa mentalidade que a gente precisa estar, viu? Parabéns também por vocês, enfermeiras que têm buscado uma visão diferente, né? A gente ainda tem muitas pessoas precisando, claro, a enfermagem tem que existir, as pessoas têm que fazerem os trabalhos. Eu amo ser técnica de enfermagem ainda sou concursada, ainda vou lá e faço meu trabalho com maestria, mas eu estou sempre dizendo, gente, nós somos representantes da saúde e o que menos nós estamos fazendo é representar a saúde, porque nós estamos emocionalmente doentes, financeiramente quebradas, então a gente precisa olhar melhor para isso, né? A gente precisa olhar melhor para isso, é desse jeito. É verdade, meu Deus. Então, já podemos finalizar. Tem mais alguma pergunta? Tem mais algum momento que vocês queiram compartilhar? Ah, querem meninas fazer alguma pergunta? Suguem essa mulher que tem muito a agregar. Ó, a Karina vem do autoconhecimento também, é filha do IBC. Ó, a gente está num botinho aqui, né, do IBC. Temos. Verdade. Ai, Deus, maravilha, Eu maravilha. estava vendo, né, que você colocou antes as descrições dela, né, as características e tal. A hora que eu vi o financeiro, eu falei, eu preciso, só que eu não consegui entrar antes. Mas Mas depois eu entro em contato vai com ficar ela. gravada e para qualquer uma que precisar de uma sessão, eu digo que eu tenho uma sessão gratuita de alinhamento. Por quê? Porque já pensou se nós pudéssemos ir entrar no mercado e, e usar algumas coisas ali para ver se realmente é o que a gente quer e pagar depois? Seria fantástico. Verdade. Então, eu preciso É, entender por que que eu faço esse alinhamento antes. Porque eu preciso entender se a pessoa está realmente comprometida com a transformação. Porque eu já precisei demitir cliente. Porque não é só o dinheiro dela ou de qualquer pessoa que vai me interessar. Não é sobre dinheiro o meu propósito. Meu propósito é transformação. Então, uma pessoa com precisa certeza. entender, vai existir uma mudança, precisa existir decisões, muda destino. E qual decisão eu estou Sim, tomando? Então, eu faço esse alinhamento sistêmico gratuito, porque, na verdade, eu quero entender o momento da pessoa, o que ela tem para a gente transformar, gerar, cuidar, proteger esse dinheiro, de que forma, né? Quais são as crenças que estão por ali, que ela ainda não conseguiu. Então, se ela não tiver no momento, vou perder o meu tempo e ela o dela. Então, eu prefiro fazer esse verdade. alinhamento para poder
trazer um resultado real, porque aí ela tendo resultado eu também tenho. Feito a Carla, que Carla passa por mim e fala: antes de você eu pagava para trabalhar, depois de você meu faturamento aumentou em 3 vezes. Então, para mim, isso é resultado, Lógico. né? Então, fiquem à vontade, Verdade. vocês e qualquer um que quiser sem compromisso. É óbvio que eu vou lhe vender, não tem para onde, porque eu sou uma vendedora. Mas você não vai ter um revólver na sua cabeça para ficar. Não, só vai ser se você quiser, e se for bom para nós duas. Ah, eu já quero aproveitar a oportunidade, né, minha filha? Ô, Quando fizer o mapa, a sua árvore genealógica do dinheiro, você vai ficar assim, o quê? O quê? O quê? Pronto, só nessa sessão você já sei que caminho seguir. Aí agora eu só vou precisar que você me acompanhe, porque o que eu tenho, que eu ainda estou travada, eu já entendi. Entendeu? Bem, aham. bora desenrolar. Aí é bom. Ai, Deus. Mas que gostoso, minha gente, estar com vocês. É muito bom esse momento aqui. Estou muito feliz e grata, de verdade. É a palavra do meu coração, é gratidão. Aos 52 anos de idade hoje, eu não me arrependo de nenhuma situação. Eu honro meus pais, honro os meus irmãos, né? E honro todos os meus mestres e professores que me ensinaram, mas hoje eu criei um método próprio, por conta de que eu tive que pegar vários pontos para entender o que estava nos bastidores. Por que pessoas com a capacidade tão incrível não conseguem ter resultados, né? Porque tem pessoas que é tão fácil, e tem pessoas que têm que passar por tudo isso. Se Deus é abundante. E como dizia Paulo Vieira, ele completa uma frase que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: tudo que você não tem é pelo que você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. É, E é muita verdade. verdade. É muita verdade. Viu, meus amores? Então, estou à disposição, contem comigo. Eu estava dizendo à Patrícia que eu estou na fase de transição, eu estou largando o concurso de técnica, então eu estou numa fase de transição assim, muito, porque você ter 2 empregos e ainda ter empresa e ter, graças a Deus, filhos e netos e vida é chão. Então, eu estou num momento onde eu estou administrando muito bem o meu tempo, mas eu estou 100% comprometida com a comunidade, mesmo que eu não esteja ali escrevendo coisinhas e tal todo dia, mas eu vou estar presente e disponível para quem de fato quiser transformação nesse campo que eu atuo. Gratidão, Nessi. Muitíssimo obrigada, minha amiga, pela amizade, pela parceria, pela disponibilidade. Obrigada, é uma honra ter você como parceira, assim como a Ká, como a Carla, que vieram também. Meu Deus, a Andressa, meu Deus do céu, gente. Vocês vão conhecer a Andressa, a história dela, meu Deus, é de arrepiar. Muito bom ter vocês aqui. Gratidão demais, viu? Ó, beijo, beijo, Beijo. uma conexão. Tchau, Fiquem. tchau. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.